De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Agora são 6 horas e 37 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E termina no próximo dia 9 de maio o prazo para quem precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral. De janeiro até agora, mais de 500 mil eleitores buscaram o TRE para regularizar a situação para as eleições deste ano. O Leanderson é de Silves, mas já mora na capital há mais de 10 anos e não aguenta mais o transtorno de ter que viajar em época de eleição. Era muito trabalhoso, muitas vezes não dava, tinha que justificar. E hoje eu estou aqui fazendo transferência e a biometria também. Quem precisa fazer a transferência do título ou atualizar os dados tem até o dia 9 de maio para procurar o Tribunal Eleitoral. O prazo é o mesmo para tirar a primeira via do documento. Depois do dia 9 de maio, é importante salientar que você pode tirar a sua segunda via, não precisa correr agora na quarta-feira. Nós temos um aplicativo para smartphone, tanto para Android quanto para iOS, que você pode baixar no seu celular e substituir o seu título físico, ou seja, não precisa correr para tirar a segunda via. Ao todo, cerca de 560 mil pessoas regularizaram a situação eleitoral de janeiro até agora. O atendimento é feito apenas por agendamento no site do TRE. É necessário ter em mãos um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Em Manaus, além da sede do TRE no Aleixo, os serviços também são oferecidos neste shopping na zona norte da cidade. Então, se você deixou de votar 3 vezes na urna eletrônica, você tem seu título cancelado. Se você só tiver ausentado 2 vezes, você pode comparecer ao TRE. A cada pleito realmente tem uma multa referente a R$ 3,51 para cada pleito faltoso, mas de qualquer forma você poderá votar nas eleições de 2018. Também encerra na próxima quarta-feira o prazo para realizar o cadastro biométrico. Apenas 81% dos eleitores do estado fizeram o procedimento até agora. Por isso, este ano, assim como nas últimas eleições, a identificação biométrica só vai ser usada em Manaus e em outros 9 municípios do interior: Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Iranduba, Altazes, Careiro Castanho, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Itacoatiara e Novo Airão. A previsão é que em 2020 esse tipo de votação já esteja disponível em todo o estado. E é bom ficar atento mesmo aos prazos para não ter problemas com a Justiça Eleitoral. Em Parintins, por exemplo, 28% dos eleitores ainda não fizeram cadastramento biométrico. O município é o segundo maior colégio eleitoral do Amazonas. E um shopping de Manaus, em parceria com o Instituto de Polícia Técnico-Científica, vai realizar hoje um mutirão de emissão da segunda via da carteira de identidade. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Os interessados devem se programar, para chegar cedo no local, porque vão ser distribuídas algumas senhas para isso, né? Exatamente, Adriane. Bom dia a todos. Vai ter a distribuição de senhas e esse atendimento, essa emissão da segunda via da carteira de identidade é limitada. Agora, o Departamento de Polícia Técnico-Científica não divulgou o número de senhas que serão distribuídas. Então, a dica que a gente dá para as pessoas que quiserem fazer a retirada desse documento é chegar pelo menos até às 8h30 da manhã no Manaus Shopping Plaza, que fica na Avenida Djalma Batista. Esse atendimento vai estar concentrado no térreo do shopping e todo mundo vai estar sendo atendido desde que tenha essa senha, né? E uma coisa que a gente lembra também é que, nesse caso, hoje só vai estar sendo retirada a segunda via da carteira de identidade. Ou seja, serve principalmente para aquelas pessoas que passaram por um assalto ou que têm o documento em um péssimo estado de conservação. Normalmente, o documento, quando ele fica deteriorado, ele não é aceito por algumas instituições, por isso é preciso você renovar e retirar a segunda via da carteira de identidade. Também é uma questão de segunda via quando a pessoa casou e fez a modificação do nome. Ela já tem o registro aqui na Polícia Civil, né? Mas ela precisa fazer a mudança do nome oficial e manter, às vezes, o mesmo número. Então, por isso, os documentos necessários para você retirar esse documento, para você participar desse mutirão, são a carteira, a certidão de nascimento da pessoa com xerox e cópia, a certidão de casamento, no caso da mudança de nome, ou se por acaso a sua certidão de nascimento já tem um nome diferente da sua certidão, porque você tirou a primeira via quando você já era casada, é preciso comprovar com a certidão de casamento que houve essa mudança. É preciso também um comprovante de residência atualizado, não serve aquele comprovante antigo, é preciso ter um comprovante com um cadastro atual para apresentar na Polícia Civil, né, do Departamento Técnico
de polícia científica e também 2 fotos 3x4, fotos que são tiradas naquele padrão da carteira de identidade. A gente sabe que não é qualquer tipo de fundo, é preciso que seja um fundo realmente neutro, aquele que é pedido nesse documento, já que esse é um documento oficial e um dos mais importantes que a gente tem. Como eu já falei anteriormente, vai ter a distribuição de senhas, a gente não sabe quantas senhas serão distribuídas, né? E eles também não informaram até que horas vai o atendimento. Então, o ideal é que você se programe mesmo para ir cedo. Se por acaso você não conseguir fazer a retirada da segunda via desse documento ainda hoje dentro desse mutirão, o Departamento de Polícia Técnico-Científica lembra que esse documento, a segunda via também, pode ser retirado em qualquer PAC, em qualquer serviço de pronto atendimento ao cidadão de 8 até as 5 da tarde, né, no horário comercial, nos dias de semana. E também nas 14 delegacias interativas. Se você quiser, você pode entrar no site do governo do estado, né, no Amazonas, e você pode aí conseguir as informações de onde ficam essas 14 delegacias interativas e pode, quem sabe, tirar a segunda via de documento, desse documento, né, da carteira de identidade, em uma outra ocasião. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Câmara acelera PEC após restrição a fórum. Supremo Tribunal Federal decide por unanimidade restringir o foro privilegiado dos deputados e senadores. O projeto da Câmara amplia alcance para praticamente todas as autoridades do país. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli, que está na 93.1. E é para lá que a gente vai agora, porque completa agora 1 ano da cassação de José Melo. A gente vai já conversar com o Cleiton para falar sobre esse assunto, porque isso aconteceu há 1 ano exatamente, quando o Supremo decidiu que José Melo e Henrique Oliveira seriam afastados. Olá, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia! Estava comentando aqui que há exatamente 1 ano, José Melo e Henrique Oliveira perdiam definitivamente os seus cargos de governador e vice-governador do estado do Amazonas. Eles que já estavam cassados na Justiça Eleitoral há muito tempo. O caso chegou à última instância da Justiça e foi quando eles perderam definitivamente. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Exatamente. José Melo, inclusive, depois, recentemente agora, foi preso, né? Foi preso em dezembro do ano passado. Agora conseguiu habeas corpus, está em casa, aguardando ao julgamento aí pela Justiça Federal. E a gente lembra o seguinte, que o governo de José Melo foi um dos mais desastrosos do estado do Amazonas. Tivemos problemas com a área da saúde. Hoje, a área da segurança pública ainda sofre reflexos de uma má gestão durante o governo de José Melo e não se entende o que realmente aconteceu nesse período de 2 anos, né? Pouco mais de 2 anos da gestão de José Melo. Alguns dizem que foi porque ele deixou todo o controle nas mãos dos outros e esqueceu de ser governador. Outros falam em inexperiência, mas isso é complicado de falar, já que José Melo tinha mais de 20 anos de carreira política, né? Estava sempre ali na retaguarda, sempre numa função secundária, mas tinha a função, né? Tinha sempre uma função atuante. Foi inclusive vice-governador, secretário de governo, enfim. José Melo acabou metendo os pés pelas mãos durante a campanha, foi cassado. Vice dele, Henrique Oliveira, também, né? Inclusive o Henrique Oliveira, que já enfrentou outras dificuldades no âmbito da Justiça Eleitoral, né? Já teve outras vezes o mandato dele ou cassado ou teve a candidatura dele impugnada pela Justiça Eleitoral. Então hoje completa 1 ano, exatamente 1 ano, que José Melo e Henrique Oliveira foram cassados aí pela Justiça Eleitoral, pela Corte Superior, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral aí em Brasília.
É lamentável que o Brasil, o Amazonas, desculpa, tenha passado por essa situação aí, né, por essa má gestão. Hoje a gente cobra muito do atual governo e cobra muito mesmo, afinal de contas nos venderam aí uma certa experiência de gestão, mas muitas das coisas é reflexo dos problemas que se enfrentou aí nos últimos anos. E tudo tem um efeito muito grande, né? Por exemplo, no dia 4 de maio do ano passado, José Mello foi cassado. 5 dias depois, chegou um ofício lá na Assembleia Legislativa colocando Davi Almeida, então presidente da Casa, como governador interino. O Davi, que teria que convocar uma eleição em 40 dias, passou bastante tempo ainda no governo. Teve foi muito conhecido, né? Ele que era um parlamentar muito de capital, chegou a viajar bastante para o interior, tanto agora que já se lança pré-candidato a governo do estado para esse pleito. E além de Davi, depois teve uma eleição suplementar. E essa eleição suplementar foi um exemplo para todo o Brasil, né? Infelizmente, porque é um tipo de exemplo que a gente não gostaria de ter dado. Exatamente. Tinha acontecido uma reforma eleitoral em 2015 e depois disso ainda não tinha acontecido nada do tipo. Então foi a primeira vez que houve uma cassação de um governador e foi necessário fazer uma eleição direta, convocar todo mundo para ir às urnas de novo para um governo que vai durar pouco mais de um ano, que é o governo de Amazonino Mendes agora. Então é uma instabilidade política, uma instabilidade que afeta também a economia como um todo do Amazonas quando acontece algo desse tipo, né? E você falou ainda há pouco que nesse intervalo de um ano, além de ter sido cassado, afastado aí, perdido seu cargo político, que era o sonho da vida do Mello, né? A gente que acompanhava a trajetória política dele aí, e de repente chegou até a ser preso, agora está preso, ainda está em liberdade, prisão domiciliar, mas ainda está preso, né? Tem uma série de restrições e ainda vai responder ao processo que o levou, que o deu a cassação, entre outros que ele é acusado, né? Adriane, eu sempre utilizo de situações como essa, exemplos, até para que a gente possa instruir as pessoas, né? A comunicação, a imprensa tem também o papel de educar, né? De instruir. E esse ano de 2018 é ano de eleição. E eu sempre falo e vou continuar falando até o período eleitoral. As pessoas precisam se preocupar em quem vão votar. Precisam analisar as propostas de governo, porque às vezes chegam candidatos prometendo mundos e fundos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Beleza. De que forma que se vai fazer? Porque a partir do momento que as pessoas não se inserem na política brasileira, e pior, não se inserem na política local, lamentavelmente, a gente fica aí à mercê de políticos aventureiros e passar 4 anos numa aventura não é legal para todos. Com certeza. Agora, Cleiton, vamos mudar de assunto. Tem uma nova facção criminosa aqui na cidade, é isso? Isso, na verdade, é o que a gente está investigando, digamos assim, né, jornalisticamente falando também. A Polícia Civil, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, está averiguando isso, porque no muro de uma casa, ali no bairro da União, picharam a sigla ADA, né? ADA é a sigla de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, chamada Amigos dos Amigos, que inclusive é uma facção que tem como rivais os líderes, né, do Comando Vermelho, que é uma das mais antigas. Para você ter uma ideia, segundo o Sistema de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, a ADA, né, digamos assim, é a 3ª maior facção do Estado e que, aparentemente, tem ganhado braços, né, em outras localidades do Brasil. Agora, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, de acordo com o diretor, né, o delegado Guilherme Torres, está investigando porque acredita também que isso pode ser somente uma brincadeira de uma facção que domina o tráfico ali no bairro da União por conta de uma operação que a polícia fez recentemente lá. O que se entende é que, de repente, a facção está querendo tirar o foco, né, somente deles e dizer que há outros, enfim, criminosos, outra facção, há um outro grupo surgindo naquele bairro ou surgindo em Manaus. Isso ainda está sendo investigado, a polícia está averiguando tudo isso,
porque se está surgindo uma outra facção, tá difícil. Aí, para não jogar a toalha, o governo vai ter que fazer alguma coisa para repreender o quanto antes, porque se surgir, a situação deve complicar ainda mais. Se hoje, com 2 facções brigando aqui no estado pelo tráfico de drogas, nós já estamos com elevados índices de homicídios, roubos, furtos e outros crimes aqui, imagina com mais uma facção, Adriane. Tem até medo, Cleito. É complicado demais, e a gente está sempre aqui cobrando do governo, que por sinal, por enquanto, tem ficado calado, não disse o que vai ser feito, o que está sendo feito no âmbito da segurança pública. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Ótimo dia para você, bom fim de semana para você e para os ouvintes da 93.1. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Bom fim de semana para você, até segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. E agora a gente tem imagens ao vivo de uma policlínica lá na zona leste da cidade. Vem comigo acompanhar as imagens do nosso drone que está sobrevoando essa área da cidade. Daqui a pouquinho a gente mostra as imagens ao vivo. O que a gente tem para mostrar agora? A foto da madrugada. A gente está mostrando aí a Policlínica Ana Barreto, que fica no Monte Sinai, na zona leste de Manaus. E olha a situação das pessoas para conseguir atendimento. Armando rede, gente que passou a noite toda por ali para conseguir uma consulta. Aparentemente, na cadeira é uma senhora que tem que passar por uma situação constrangedora e humilhante para conseguir atendimento. A gente vai para lá ao vivo agora para verificar como está a situação do local. Está bastante movimentado ainda, mas aí já abriram-se as portas. A área interna é que tem um grande movimento de pessoas. Do lado de fora a gente não tem mais aquela visão triste que é que a gente acabou de mostrar na fotografia. Hoje existe um sistema que seria um sistema que deveria facilitar e evitar as filas no sistema de saúde, que é o CISREG. Esse sistema computadorizado deveria fazer ali uma análise das preferências ali, né, das necessidades de consulta, agendar e a pessoa iria no dia, normalmente fazer esse agendamento, depois desse agendamento. Não precisaria passar esse constrangimento, essa vergonha que a gente acabou de mostrar aqui na fotografia. E pelo visto não anda funcionando. A gente deixa o espaço aqui para as secretarias de saúde se posicionarem a respeito para que essa cena lastimável não continue acontecendo, né? Imagina, a pessoa que vai no hospital está doente. Vai no hospital, normalmente passa esse constrangimento todo porque está querendo passear, porque é hipocondria ou algo do tipo. Está necessitando de atendimento médico e ainda tem que ficar numa situação desumana dessa que infelizmente a gente mostra nessa manhã. O espaço está aberto aqui para as secretarias de saúde e também para a Policlínica Ana Barreto se posicionarem aqui e dar uma resposta para essas pessoas e mais do que isso, evitar que esse tipo de situação continue acontecendo. E um grupo de professores e pedagogos realizou um protesto em frente à Secretaria Municipal de Educação ontem. Eles reivindicaram reajuste salarial e cobraram outras melhorias para a categoria. Os professores que prestam serviços para o município estão insatisfeitos com o reajuste salarial que foi dado no ano passado pela Prefeitura de 3%. Além disso, há também outras reivindicações, como o ticket de alimentação que está congelado, de acordo com a categoria, 8 anos. E se não valorizar a categoria, eles prometem parar. Realmente é algo difícil para vocês, né? Realmente parar é algo difícil, é algo que a gente não quer. O que a gente quer é 13% de reajuste, porque o prefeito ano passado deu 3%, mas a categoria está desanimada e quer 10% de reajuste real, fazendo 13%. E não é só isso. Nós temos o nosso ticket de alimentação que está defasado há 8 anos e também cobramos a implementação da HTP, que é lei federal, nos ensinos de 1º ao 5º ano e infantil, que não tem. Os professores estão adoecendo em sala de aula porque não tem tempo para corrigir provas e trabalho. Estão levando o trabalho para casa. Isso é uma lei federal, 33%, e o prefeito e a secretária não garantiram. Essa reivindicação é por salário, é por qualidade de vida, é por dignidade. Então, nós não queremos parar, mas se a secretária e o prefeito não concederem os 13% de reajuste, não implementarem a HTP, não
reajustarem o ticket de alimentação, infelizmente, nós vamos parar. E são benefícios essenciais e que todos aqui têm direito, de acordo aí com a lei trabalhista. Como é que fica a situação para a senhora, né, que já tem uma certa idade, uma experiência como educadora, ter que passar por uma situação como essa realmente é algo que tira o sono? É humilhante. Eu me sinto completamente humilhada, porque eu sei do meu trabalho, sei do meu profissionalismo, me sinto aqui constrangida de estar aqui nesse momento solicitando, pedindo, praticamente implorando para ser atendido por nossas autoridades de educação, para que atendam as nossas reivindicações. Não estamos aqui somente por nós, mas por nossas crianças também. Então, eu me sinto muito humilhada. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirma que representantes do órgão receberam na manhã de ontem uma pauta de reivindicações da categoria, repassada por uma comissão de representantes do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, Asprom Sindical. A Secretaria informou que os pleitos serão analisados conjuntamente com a Secretaria Municipal de Finanças. O objetivo é avaliar o impacto financeiro do orçamento da Prefeitura e ficou marcada para o dia 15 deste mês uma nova reunião para dar continuidade às tratativas. E agora a gente muda de assunto porque chegou o momento da nossa entrevista do dia e a nossa conversa é sobre a educação de bebês e a hora ideal de inserir os pequenos no ambiente pedagógico. Só no ano passado foram registradas a matrícula de mais de 12 milhões de crianças no ensino infantil, mas a desistência ainda é grande. O problema é que os pais desistem durante a fase de adaptação, que pode levar um certo tempo e costuma ser difícil. Mas para alguns especialistas, ao contrário do que se pregava antes, quanto antes os pequenos tiverem acesso às atividades educacionais, melhor para eles, pois a experiência de socialização em creches e berçários é importante para o desenvolvimento emocional, intelectual e motor dos pequenos. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio a assistente social e especialista em educação social, Anique Valentini. Seja muito bem-vinda, amanhã no Excelente Dia. Muito obrigada pelo convite. Decidir a hora certa dos filhos irem para a escola é algo muito delicado para os pais, principalmente para os pais de primeira viagem, né? Daquele momento de se desligar um pouco e deixar que a criança vá para uma creche ou para uma escolinha. Tem uma idade certa ou indicada para que a criança comece a ter esse tipo de convívio? Há alguns anos atrás, eu diria que o tempo que eles começarem a precisar de uma escola, porque vão sair, vão trabalhar. Hoje em dia, depois de tantas descobertas nessa área da neurociência, eu digo que o quanto mais cedo, melhor. Essa etapa da educação infantil, da faixa etária de creche, né, de 0 aos 3 anos, a criança é tão aberta para o aprendizado, é tão importante essa fase da vida delas, que quanto mais cedo elas vão para uma escola, que vai estimular todo esse potencial que elas têm, melhor para a criança. As creches costumam aceitar a partir de quantos meses? As creches costumam a partir dos 3 meses, que é o período que cessa a licença maternidade das mães. Agora, muitos pais têm um certo receio de levar os filhos para as creches antes de que eles consigam falar, para contar o que aconteceu ou ter uma comunicação mais ativa ali. Isso, de fato, tem que ser levado em consideração na hora de tomar essa decisão de colocar ou não na escolinha? Não, eu acredito que não. As crianças, elas têm a forma delas de falar que elas estão bem. Elas se comunicam com os pais, com as mães, seja com o olhar, seja se jogando para o colo da professora que vai recebê-la pela manhã, seja com um olhar de alegria, de felicidade, seja sentindo falta daquele ambiente mais lúdico e mais diversificado que elas têm na escola. Sim, acho que as crianças conseguem se comunicar e dizer que elas estão bem. Os pais não precisam se preocupar com isso. Esperar falar, acho que é tempo demais hoje em dia. E na escolinha acaba que ajuda a desenvolver essa linguagem também, né? Sim, é um dos estímulos que eles recebem, é a facilidade de se comunicar, a necessidade de se comunicar. Às vezes a mãe e o pai já sabem ou adivinham até o pensamento da criança. Não precisa ela falar, na verdade. Ela faz um balbucio e a mãe já sabe, isso quer dizer água. Mas na escola, ela tem necessidade de se comunicar com o outro, com o coleguinha, de disputar algo que ela quer. Então, realmente, a escola estimula a parte da linguagem, com certeza.
É muito comum também se ouvir falar que a criança nessa faixa etária, antes dos 3 anos, vai para a escola só brincar. De fato, é só brincar ou nessa brincadeira tem muita coisa envolvida? Brincar é a forma que as crianças aprendem. As brincadeiras são experiências que as crianças fazem, mas na escola eles fazem muito mais que isso, né? A escola tem todo um programa, tem todo um planejamento sistematizado para estimular essas crianças a se desenvolverem muito mais. Então, com certeza, uma criança que vai para a escola, ela está à frente que uma criança que fica em casa, né? Ela brinca de aprender o tempo inteiro. Agora, muitos pais que matriculam os filhos desistem também, né? O que geralmente leva a essa desistência, que ainda é muito grande, né? As estatísticas apontam que muitas pessoas que matriculam os filhos logo depois desistem. Aí tem vários fatores, desde os econômicos, às vezes você não tem como manter ali por mais tempo, alguma mudança dentro da rotina familiar. Agora, tem também aquela parte do chorinho da criança, né? De adaptação e que alguns pais resistem muito, acham que a criança está sofrendo por ir. É normal esse chorinho, esse processo da criança de ter resistência em ir para a escolinha? Existem várias variáveis para a gente analisar aí. Tem a questão de saúde, a criança é pequena, é um organismo em formação e desenvolvimento, a imunidade ainda também está sendo desenvolvida. Então, eles passam a conviver com um núcleo muito maior que só a família, pai e mãe, né? Passam a se desenvolver e a conviver com um núcleo de pessoas, cada um tem a sua família, é um universo muito maior de pessoas, então a probabilidade de gripar, de adoecer é maior, né? Principalmente no início. No entanto, depois disso, eles ficam com uma imunidade muito melhor, né? É visível isso. A questão do choro e da adaptação, eu imagino o seguinte, a mãe passou 9 meses com o bebê na barriga, 3, 4, às vezes 6 meses de licença maternidade em casa, cuidando desse bebê, e aí ela precisa passar essa confiança para uma outra pessoa. Essa segurança da mãe, especialmente da mãe, nesse processo de adaptação, eu acho bacana a gente poder trabalhar para que ela possa se sentir segura de que ela está voltando ao mercado de trabalho, para se realizar como mulher, como pessoa, deixando o seu filho bem. Essa confiança é importante, porque a criança vai sentir isso, é feeling, né? Criança é emoção e ela vai sentir isso da mãe, essa confiança de estar entregando. Então, eu vejo cada vez menos desistência, cada vez mais as pessoas valorizam essa etapa da escolaridade das crianças e passam por essa fogueirinha que existe, né? Ela existe mesmo, uma fase difícil, a adaptação da família inteira, não é só da criança. Há uma nova rotina, há uma nova situação, mas ela passa, como já passou para tantas pessoas. Isso é importante, ter essa confiança de que vai ser melhor, que vai ser bom e que ela vai conseguir. Recentemente saiu uma pesquisa que aponta que a região norte do país é a região com menos vagas em creches públicas do Brasil, né? E isso, cerca só de 10% das crianças que poderiam estar nas creches na região norte estão por falta de oportunidade. E aí a maior parte das vagas acaba sendo na rede particular e nem sempre é um investimento barato, né? Para alguns pais que estão nesse dilema de decidir se vão matricular ou não, o que você pode falar para eles sobre esse investimento, né? Porque não é só deixar o filho para trabalhar, são várias questões envolvidas em todo esse processo. Às vezes eu vejo alguns pais fazendo enxovais caríssimos, quartos maravilhosos, e na hora de colocar e escolher a creche do seu filho, serve qualquer uma, porque pensa que é só para brincar, tomar banho e comer. Mas na verdade você está fazendo a maior e mais importante escolha da vida do seu filho, e é o maior investimento que você pode dar para a sua criança, né? É a formação. Então, eu acho muito importante que, na hora de escolher a escola, os pais tenham essa atenção e esse mesmo cuidado de escolher uma creche, né? Uma pré-escola, uma creche que tenha um trabalho pedagógico consistente, que os pais sintam segurança, que eles acreditem no investimento que eles estão fazendo. Mas eu não acredito que seja um investimento alto, é um investimento justo, né? Levando em consideração a renda brasileira de um salário mínimo, é complicado um pai que ganha um salário mínimo conseguir sustentar?
a faixa etária da creche exige uma série de profissionais que em outros segmentos a gente não tem obrigatoriedade, como psicólogo, uma pessoa da área de saúde, nutricionista. A quantidade adulto em proporção à quantidade de crianças numa sala é bem diferenciada, então o custo é mais alto. Eu como já trabalhei na área pública, é um projeto de governo que todas as crianças recebam a escolaridade a partir da faixa etária de creche. Mas o governo precisa garantir isso com qualidade, como ele não consegue, ele só garante, né, a escola pública gratuita a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Mas seria muito importante que as crianças mais cedo pudessem ir para a escola para receber todo esse aparato educacional de qualidade que a gente precisa dar para a criança, para o nosso país ser melhor no futuro. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. É um prazer. Recebi a Anique Valentina, assistente social e especialista em educação social. E mais de 165 venezuelanos que aceitaram participar do programa de interiorização proposto pelo governo federal para conter a concentração deles no estado de Roraima chegam hoje aqui em Manaus. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Que horas acontece o desembarque e para onde é que eles vão ser encaminhados? Conta pra gente. Adriane, o desembarque está marcado para as 9 horas da manhã. Esses 165 venezuelanos, 40 deles vão para abrigos, na verdade, no centro da cidade dos Padres Escalabrianos. Na verdade, 145 vão para os Cáritas no centro de Manaus. Eles fazem parte de um processo de interiorização dos Ministérios dos Direitos Humanos, Justiça, Segurança Pública e também de outras frentes do governo federal, além de 3 agências da ONU que fazem o trabalho de escolha, análise e também embarque e desembarque e cuidar desses venezuelanos refugiados que já estão em Roraima há pelo menos 6 meses. O processo já tinha começado no dia 5 de abril, primeiro cerca aí de 230 pessoas saíram de lá de Roraima e foram para as cidades de São Paulo e Cuiabá. E dessa vez, Manaus está na rota desses venezuelanos. Esses 165 homens e mulheres foram escolhidos a dedo por 3 agências da ONU. A agência que cuida dos refugiados, uma agência chamada Acnur, tem também a Organização Nacional de Imigração e o Fundo Nacional de Pessoas das Nações Unidas, no caso, que dá o dinheiro e que ajuda também recursos financeiros para essas pessoas. Depois de escolher e perguntar para o refugiado se eles gostariam de participar do processo de interiorização, eles também buscam parcerias de outras cidades do interior, não só do Amazonas, mas também de outras localidades, outros municípios do país para abrigar essas pessoas. Até o momento, mais de 300 venezuelanos já foram levados para outras cidades e dessa vez Manaus está na rota dessas pessoas. Como eu disse, às 9 horas ele desembarca aqui o Boeing 767 da FAB, no caso da Força Aérea Brasileira, vai desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, local que nós estamos agora, às 9 horas da manhã. 165 pessoas vêm para cá, mas não há 165 passageiros. Há pelo menos 240 homens e mulheres, porque outros 60 vão para São Paulo. Então há uma viagem longa para essas pessoas. Eles saíram já de lá de Boa Vista, a informação que a gente tem é essa, já devem desembarcar agora por volta das 9 horas, porque o avião ele é grande, ele é pesado, tem uma velocidade um pouco menor e a viagem, consequentemente, também é maior. Agora, a questão ali de outras pessoas que vão para São Paulo, aí o avião só desembarca às 4 horas da tarde lá em Guarulhos. Então, a viagem é um pouco maior para essas pessoas que vão para São Paulo. Depois de instaladas nesses locais, essas pessoas vão começar uma vida nova, sendo registradas não só para conseguir documentos como carteira de trabalho, como também para tentar uma oportunidade nessas cidades em que foram acolhidos. A gente espera que esse processo de interiorização acabe funcionando, né, Adriane? Porque o que a gente vê hoje não são só venezuelanos, mas também cubanos, haitianos, que procuram oportunidades aqui no nosso estado e que muitas vezes não têm onde morar.
Inclusive, a gente até mostrou aqui uma família de venezuelanos e cubanos morando no centro de Manaus, ali naquela praça, né, dos remédios. A gente sabe que é uma situação que ainda precisa muito ser melhorada aí. Obrigada, Danilo, pelas informações. E no nosso roteiro do dia de hoje, você vai ter dicas para presentear a sua mamãe. Tem ainda as festas dos Mumbais neste fim de semana e muito mais. Eu volto já.